Fala, jogador! Na primeira fase da Copa Libertadores de Sinais, eu te ensinei tudo que um jogador profissional precisa saber para dominar o seu jogo interno. Ou seja, as técnicas necessárias para que você possa ter uma gestão de banca segura e assertiva sem perder a possibilidade de alavancar no mercado. Produção, coloca aqui na tela, por favor, alguns comentários sobre a fase anterior. Quais exatamente, professor? Me dá essa prancheta aí, por favor. Os 11 comentários escalados são do Diego Emídio, Darlan Pimentel, Islema Elson, Jeremias Santos, Sara Barra Anderson Oliveira, Roberto Magalhães, Rafael Marcos Silva, Otinho Luiz, Wesley Duarte, Francisco Cleiton e Ulisses Souza. Vale ressaltar que esses comentários são de jogadores que eu já consigo enxergar um imenso potencial para ser um verdadeiro camisa 10 deste mercado. E não, você não era obrigado a comentar nada. Assim como o atacante também não é necessariamente obrigado a fazer gol todos os jogos. Mas aqueles que fazem, obviamente que terão maior destaque. Portanto, se você comentou na aula anterior, pode ter certeza que eu já dei uma olhada no seu perfil. Eu vou acompanhar de perto o seu crescimento. Se você não comentou, também não tem problema. Desde que você esteja atento ao jogo, dando importância a cada uma das aulas como um verdadeiro camisa 10. Isso já é o suficiente para que você consiga passar de fase. Até porque, como eu disse na primeira aula, você não está aqui por um acaso. Eu sei do seu potencial. Eu escolhi você a dedo. Mas se você chegou atrasado e não passou pela fase anterior, eu recomendo que você faça isso agora mesmo. É só clicar aqui no canto da sua tela para você voltar e assistir ele, porque nesse vídeo vamos dar um passo além. Infelizmente, ou não, a grande maioria dos jogadores que atuam como trader esportivo tentam faturar por intuição, sem análise, sem técnica, sem base nenhuma. Portanto, só pelo fato de você estar aqui, procurando se aperfeiçoar, buscando melhoria, buscando autonomia para conseguir faturar nesse mercado sem depender de ninguém, meus parabéns. Após terminar a sua participação aqui nessa Copa, você não será mais como a grande maioria. Você não será mais um na multidão. Você será mais. Eu quero te transformar num jogador que o mundo jamais esquecerá. Como aqueles do mundo do futebol que, por mais que já tenham se aposentado, sempre serão lembrados pelos seus feitos. Bom, agora que você já sabe como controlar o seu emocional e tem em suas mãos a planilha de gestão de banca mais completa e segura do mercado, você já está apto a passar para o próximo nível. Somente com a estratégia que você vai aprender dessa aula, você pode facilmente alavancar a sua conta com assertividade simplesmente incrível. As técnicas que eu vou te mostrar a seguir me ajudaram a alavancar minha banca exatos 1.139, 0,5%. Claro que isso foi seguindo todas as dicas da fase anterior e respeitando assiduamente a gestão de banca que você aprendeu na aula passada. E com o auxílio da planilha que você ganhou, isso fica fácil, né, jogador? Com consistência na operação, unido com outras estratégias que você vai aprender nessa Copa, esse ganho também vai ser possível para você. Mas a questão é, essa que eu vou te explicar agora é uma das melhores técnicas para se dominar nesse mercado. E ao consumir esse conteúdo, você certamente entrará para o time profissional e titular do trader esportivo. Mas antes de começar o conteúdo de fato, eu quero te dizer o seguinte: eu sou igual a você. Sim, não pense que por estar aqui te ensinando hoje que eu sou o especial, o escolhido ou qualquer outra coisa que você não possa ser. Na minha jornada até virar o seu professor, eu sofri muito com minhas entradas, apoiadas em intuição, sorte ou no máximo uma análisezinha ali bem superficial que muito mais tirou de mim do que me deu. Eu pensava que não era mais possível viver desse mercado. Eu achava que era mentira, enganação ou mil uma coisa que nem sequer existiam. Lembra da primeira fase, quando eu te disse que a autossabotagem quase me pegou? Até eu identificar que tudo aquilo eram mentiras criadas por minha própria mente para atrapalhar o meu crescimento e tentar me fazer só mais um no meio da multidão, eu sofri muito. Mas assim como você, jogador, eu tenho sede de vitória. Eu sei que eu nasci para vencer. E você também nasceu. Eu não sei exatamente como você veio parar aqui. Se foi pelo meu Instagram, se foi por algum anúncio, enfim. A questão é, um dos pré-requisitos que eu busquei antes de te convidar para esse evento foi enxergar em você a minha história. E é por isso que eu venho falando, você não está aqui por acaso. Agora basta saber se você vai dominar a sua mente e persistir nesse sonho, assim como eu,
ou vai se entregar à autossabotagem e desistir no meio do caminho. Eu só sei que existe uma versão sua no futuro que tem a vida dos sonhos, com independência financeira, dinheiro para fazer tudo aquilo que deseja e liberdade para trabalhar onde e quando quiser. Mas para que você possa viver essa sua versão, cada decisão que você tomar será um lance essencial para a construção da jogada perfeita. Aquela jogada que direciona a bola para o gol da vitória. E o gol que eu tô falando, jogador, é o gol da vitória da sua vida. Agora, sem mais delongas, falando em gols, vamos para a estratégia de análise de gols. Vem comigo. Então, jogador, chegamos ao segundo conteúdo da nossa Copa Libertadores de Sinais. E o que a gente vai falar hoje é sobre o mercado de gols. Você vai aprender como analisar e encontrar as melhores oportunidades no mercado de gols da Bet365. Vamos comigo. A primeira coisa que você precisa saber sobre o mercado de gols é que nós temos dois tipos de análises a fazer para conseguir encontrar a oportunidade perfeita. Quais são elas? Lembrei, jogador, vou repetir a mesma coisa da primeira aula. Minha letra não é lá das melhores, mas vai dar para entender. Vamos lá. Então agora nós vamos falar da primeira análise, que é a análise do ao vivo, que é primordial para você encontrar as métricas necessárias e depois ir para o segundo tipo de análise. Então vamos lá, jogador. Já chegamos na parte do ao vivo. E eu já listei aqui os 3 primeiros passos que você vai precisar para poder analisar a live do jogo, ou seja, o jogo ao vivo. O primeiro passo é identificar o favorito. Então, se você já entende de futebol, vai ser muito fácil para você identificar naquele confronto qual time é o favorito de ganhar a partida. Mas se você não tiver esse conhecimento de futebol avançado, também é muito simples descobrir qual time é o favorito. É aquele que estiver pagando a menor odd para vitória. Ou seja, vamos a um exemplo. Se tem um confronto entre dois times e um está pagando 1,80 para vitória e o segundo está pagando 3,0 de odd para vitória, significa que o favorito é o que está pagando 1,80, pois a probabilidade dele ganhar é maior e, consequentemente, a bet paga menos por isso, pois é mais provável. Então agora você já sabe identificar o favorito na partida. Mas lembrem, jogador, tem que ser um claro favorito. Não pode ser um jogo muito equilibrado, tem que ser um claro favorito. Identificou o favorito? Nós vamos para a segunda parte. O time favorito deve estar empatando ou perdendo para a gente poder fazer a entrada. Jogador, isso é muito importante. Esse segundo ponto aqui é critério eliminatório. Se o time favorito não estiver empatando ou perdendo, ou seja, se o time favorito estiver ganhando, automaticamente essa entrada não pode acontecer. Você vai para outra análise. Mas se o time favorito estiver ganhando, em hipótese alguma, nós vamos fazer uma entrada nesse jogo. Então agora você já passou do ponto 1, já sabe quem é o favorito. Já sabe que o time favorito está ou empatando ou perdendo. Nós vamos para o terceiro ponto, saber analisar os dados do ao vivo. Nesse ponto aqui, eu vou te convidar para vir comigo na tela da Bet365. Agora eu vou te ensinar como analisar cada estatística que a Bet nos apresenta na sua tela de jogo para a gente avançar para o próximo passo. Vem comigo! Nesse exemplo aqui, eu peguei um jogo do Chile, o Deportes Iquique versus o Coquimbo Unido. Esse é um jogo que estava 2-2 e como saiu muitos gols, é um jogo propício para a gente ver aqui cada estatística como funciona. Vamos lá. Primeiro você está vendo aqui ataques. O que é que significa ataques, professor? Vou te explicar, jogador. Ataque é toda vez que um time passa do meio campo, quando ele começa a jogar no seu campo de ataque, sai do seu campo de defesa e vai para o seu campo de ataque. Então toda vez que um time passa do meio campo, a Bet adiciona mais um a esse número. Então aqui nós temos 104 ataques para o time da casa, 102 ataques para o time visitante. Toda vez que o time passar do meio de campo é acrescido mais um nesse número. Esse item não é tão importante para a gente pode usar ele como uma base, mas o que a gente vai analisar mesmo em relação a ataques é o que está do lado dele aqui, ataques perigosos. O que é isso, professor, ataques perigosos? Jogador, ataques perigosos é toda vez que o time chega próximo à área adversária, ou seja, quando o ataque tem potencial de criar uma jogada perigosa. Então, toda vez que o jogador vai aqui na lateral para cruzar uma bola na área, ou que ele chega próximo da intermediária, enfim, encostou na área do adversário, está próximo do gol, já vira um ataque perigoso. Então é importante que vocês saibam, ataques perigosos são esses números que estão aqui, 68 para o time da casa, 67 para o time visitante. Esse número vai ser muito importante para a gente saber se a entrada condiz ou não com o que a gente busca, que é um green no mercado de gols. Agora nós vamos vir aqui para essa parte, no alvo e ao lado. Isso aqui, jogador, são as finalizações. No alvo são os chutes que estão indo em direção ao gol, que o goleiro defendeu.
E ao lado são chutes que são chutados para fora, que batem na trave ou até mesmo que desvia algum zagueiro e volta ou sai para a lateral. Esses também são computados como chute ao lado. Então toda vez que um time tentar finalizar, seja no gol ou seja para fora, esses dados vêm para aqui. E esses também são dados muito importantes para a nossa análise. Você vai ver mais na frente como a gente analisa esses dados. O que você precisa entender agora é o que é cada um deles, para quando você for fazer sua análise, você saber onde buscar as informações necessárias. Aqui no canto nós temos cartões e escanteios, e mesma coisa do lado de cá. Em relação à posse de bola, ela não é tão importante. Claro que ela é um algo a mais. Se o time que você acredita que está buscando o gol tem uma posse de bola muito alta, isso nos ajuda a dar firmeza na nossa entrada. Mas enfim, o que você precisava ver aqui é o que cada dado do ao vivo significa. Agora vamos voltar para o quadro, que eu vou te ensinar como analisar cada número desse. Pronto, jogador, agora você já viu o que é cada coisa na tela do jogo da Bet 365. Já voltei aqui só com a parte do ao vivo destrinchada, porque agora a gente vai falar do mais importante. Como analisar os dados do jogo ao vivo com base naquelas informações que você acabou de aprender a identificar. Vem comigo, ó. A primeira coisa que a gente precisa analisar são os ataques perigosos, AP. Então é o seguinte, a primeira informação que você precisa buscar, jogador, é se o time está atacando pelo menos uma vez a cada 1 minuto e meio. O que é que isso significa? Vamos lá, vou te ensinar a fazer essa equação. Vamos supor que você está analisando um jogo com 65 minutos. Então vou botar aqui, ó, 65 minutos de jogo. Ou seja, nos 20 minutos do segundo tempo. E o time no qual você acredita que vai fazer o gol está com 50 ataques perigosos. Significa que rola um ataque perigoso a cada 1,3 minutos. Ou seja, o número limite que a gente precisa atingir aqui é de 1,5. Se esse número ficar abaixo de 1,5, essa divisão que você vai fazer aqui ficar abaixo de 1,5, então tudo bem, a entrada está credenciada para passar para a segunda fase da análise. Então já sabe, hein, jogador? Divide o momento atual da partida pelo número de ataques perigosos do time que você acredita que vai fazer o gol e você vai encontrar esse número aqui. O que é que isso significa? Que o time está fazendo um ataque perigoso a cada 1,3 minutos. Então lembra que isso aqui não é 1 minuto e meio não, tá? É 1,3 minutos. 1 minuto e meio é 1,5. Então a cada 1,3 minutos, que dá mais ou menos ali 1 minuto e 20 segundos, o time tem um ataque perigoso. Então tá dentro da nossa primeira regra. Sempre que essa divisão ficar abaixo de 1,5, ok, vamos para a próxima análise. Vem comigo, vamos lá. Chances de gols criadas. Uma vez que você confirma que aqui está ok os ataques perigosos, nós vamos para chances de gols criadas. Então essa parte aqui também é muito importante, assim como todas as outras. Vou te ensinar agora como nós vamos calcular as chances de gols criadas. O primeiro passo é você somar chutes ao gol, mais chutes ao lado, mais escanteios. E agora vem a parte que você precisa se concentrar para não se atrapalhar. Essa soma precisa ser superior a primeira casa decimal do tempo vezes 2. Eita, professor, agora eu não entendi nada. Você vai entender, jogador, é muito simples. Vamos para a prática que vai ficar fácil, ó. Vamos lá. Nesse exemplo, o tempo está nos 65 minutos. Então, a primeira casa decimal do tempo é 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, você precisa saber, ó, que o seu limite aqui vai ser 12. Ficou muito claro agora, não foi? Vamos recapitular. A primeira casa decimal do tempo vezes 2 é o seu limite. A primeira casa do tempo vezes 2 é o seu limite. Então, vamos supor que aqui fosse 70 e não 65. A primeira casa decimal seria um 7 vezes 2, 14. Então, já aumentaria o seu limite. Essa soma precisa ser superior ao seu limite. Então vamos lá, jogador, mais uma vez para não ficar dúvida. Primeira casa decimal do tempo vezes 2 vai dar o seu limite das chances de gols criadas. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente entender essa conta. Chutes ao gol, o time tem 3. Chutes ao lado, o time tem 6. E escanteios, o time tem 5. O que é que isso significa? 3 mais 6, 9, mais 5, 14. Ou seja, o número daqui é maior do que o seu limite. O que é que isso significa, jogador? Que a entrada está credenciada também nas chances de gols criadas. Lembra que no começo você pode até demorar um pouquinho para fazer essa conta, mas com 1 a 2 semanas praticando, isso aqui já vai ser feito automaticamente na sua cabeça. Você não vai ter nenhuma dificuldade para conseguir fazer esses cálculos.
Então vamos lá. Seu limite é 12, você conseguiu aqui, através dessa soma, obter 14 chances de gols criados, maior que o limite. A gente passa para o próximo item da nossa análise, que é tempo da partida. O que esse tempo da partida significa, jogador? Aqui nós temos um limite pré-definido. Qual que é? 20 minutos. Não consegui entender, professor, como assim 20 minutos? Essa é muito fácil, jogador. Ó, você precisa obrigatoriamente fazer uma entrada onde o tempo restante de jogo seja ao menos 20 minutos, sem contar os acréscimos. Ou seja, até o minuto 70 ou 25 do segundo tempo. Quando passa desse tempo, a entrada já fica bastante arriscada e não vale a pena a gente aportar o nosso capital em um jogo onde tem pouquíssimo tempo disponível para conseguirmos o nosso resultado. Então é muito simples, ó. Você precisa ter ao mínimo 20 minutos de jogo sem contabilizar os acréscimos. Nesse exemplo, estamos com 65 minutos, o que significa que temos 25 minutos de jogo restantes. Ou seja, se temos 25 minutos de jogo restante, está dentro do nosso critério dos 20 minutos. Professor, significa que nos 70 e 15 segundos eu já não posso mais fazer entrada? Tudo bem, você pode usar uma margem de erro de até 1 minuto. Então, até o 71 ainda vai. Mas passou do 71, jogador, você já passou do seu critério e também já passou da margem de erro. Não faz a entrada de jeito nenhum, beleza? E agora nós vamos para o próximo ponto. ODD ou ODD. E o que é que essa parte diz, professor? Vou te explicar, jogador. Vem comigo, ó. O mínimo que você precisa ter de odd para fazer essa entrada é 1,60. O que é que isso significa, jogador? Que se a odd para o gol sair e estiver menos de 1,60, esqueça, não vale a pena fazer a entrada. E eu vou te explicar o porquê. Essa é a odd mínima que eu considero para a entrada ter algum valor. Ou seja, para a gente conseguir lucro a longo prazo. Porque se a gente começa a entrar em odds menores do que essa, automaticamente fica muito difícil a gente conseguir balancear em caso de head. Ou seja, se a gente pega um odd de 1,50, obrigatoriamente precisaríamos de 2 greens para poder compensar. Já na odd de 1,60 a longo prazo, reduz drasticamente o nosso balanço. Ou seja, a gente consegue balancear as nossas operações com muito mais eficácia. Então vamos recapitular, jogador, o que você precisa analisar no ao vivo. Vamos lá, ó. Primeiro de tudo, ataques perigosos. Você vai dividir o tempo de jogo pelo número de ataques perigosos do time. Esse valor precisa dar menos de 1,5. Ou seja, significa que o time está atacando pelo menos uma vez a cada 1,5 minutos de partida. Vamos para a próxima. Chances de gols criadas. Você vai somar chutes ao gol, mais chutes ao lado, mais escanteios. E esse resultado ele precisa ser maior que o seu limite. Como acha o limite? Multiplica a primeira casa decimal do tempo de partida por 2. E aí você vai achar o seu limite, essa soma precisa ser maior do que o seu limite. Automaticamente passada dessa fase, vamos para a terceira análise, que é o tempo de jogo. Muito claro, precisa ter pelo menos 20 minutos de partida restante para fazermos uma entrada. E por fim, a odd precisa ser maior que 1,60. Show de bola, jogador! Feito essa conta aqui e tudo está ok, você já está automaticamente credenciado a fazer a entrada de gols. Agora que você já conhece tudo da análise do ao vivo, nós vamos para o nosso segundo tipo de análise, que é uma análise de histórico. Ele não é obrigatório, mas é bom que você conheça para reforçar a sua confiança na entrada. Vem comigo! Jogador, chegamos na segunda etapa da nossa análise de gols, que é a análise do histórico. Essa análise não é obrigatória. Com a análise que você aprendeu na etapa anterior, você já está habilitado a fazer qualquer entrada de gols que se encaixe naquele cenário que eu te expliquei, beleza? Mas se você quiser reforçar ainda mais a sua análise, eu vou te explicar como analisar o histórico dos times e ter uma certezazinha a mais aí de que realmente é uma boa entrada. Vamos ao primeiro ponto da análise do histórico, que é baixar o aplicativo Resultados. Nós vamos te enviar o link do download desse aplicativo lá no grupo do WhatsApp. Então fica ligado e assim que acabar de assistir essa aula, já corre lá para baixar o aplicativo, hein? Vamos para o nosso segundo ponto. Conferir histórico dos últimos 10 jogos. Jogador, a importância dessa parte é descobrir nos últimos 10 jogos quantas partidas esse time ficou sem marcar gol. O nosso critério de corte aqui vão ser 3 partidas. O que é que isso significa, jogador? Se nos últimos 10 jogos o time ficou mais de 3 partidas sem marcar gol, seja em casa ou fora de casa, você automaticamente vai abortar essa entrada. Mas, jogador, como eu posso ver no aplicativo os últimos 10 jogos da equipe? Vamos lá, você vai para a tela do meu celular agora, onde eu vou te ensinar na prática como você pode fazer essa análise dentro do aplicativo. Vem comigo! Pronto, jogador. Agora nós estamos na tela principal do aplicativo.
A gente vai olhar os dados daquele mesmo jogo da tela da Bet365 que eu te apresentei mais cedo. Então o jogo era do Chile. Você vai ver aqui, ó, que aqui tem todos os campeonatos dos jogos que estão acontecendo no dia, ok? Então você vai escolher o campeonato que você quer, ou seja, Chile, primeira divisão. Aqui está o resultado do jogo porque ele já finalizou. Mas quando o jogo estiver acontecendo, vai estar escrito aqui do lado ao vivo. Você vai clicar em cima do jogo e agora você vai clicar em H2H. O que é que isso significa? Que você está indo para os últimos jogos do time. Então aqui tem os 5 últimos jogos do time da casa e os 5 últimos jogos do time de fora. Vamos supor que nesse exemplo você esteja analisando os últimos jogos do time da casa. Você vai clicar aqui em mostrar mais jogos e ele vai mostrar vários jogos dos últimos que o time fez. Conferindo aqui, a gente chega à conclusão que nos últimos 10 jogos o time não marcou gol em 3, ou seja, está no limite do que a gente precisa. Está habilitada a entrada para que possamos seguir com ela. Pronto, agora você já pode ver se existiram mais de 3 partidas onde esse time ficou sem marcar gols. Caso exista mais de 3 partidas, automaticamente você vai abortar essa entrada e partir para uma próxima análise. Se nas últimas 10 partidas não houve mais de 3 jogos onde esse time não marcou gols, você continua com a entrada e o green é certo. Pronto, agora você já é um jogador habilitado a fazer uma análise perfeita de gols. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou da segunda aula da Copa Libertadores de Sinais e o que é que você está achando do curso até aqui. Jogador, tô vendo que acertei em te trazer até aqui. Meus parabéns por ter passado por mais uma fase de maneira incrível. Agora sim, você está apto a entrar para os times profissionais dos traders esportivos e jogar como titular. Você está subindo uma escada rumo ao topo, rumo ao sucesso. Primeiro degrau foi se inscrever nessa Copa. O segundo, você aprendeu as técnicas para dominar e ter total controle emocional sobre as entradas da sua banca. E inclusive ganhou a minha planilha de gestão, a mais completa e segura do mercado. O terceiro degrau foi esse. Agora você já tem o necessário para dominar uma estratégia que é excepcional para ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. E como eu disse no início dessa aula, comentários não são obrigatórios, mas quem faz se destaca, né, jogador? Será que o seu comentário vai estar entre os escalados para eu mostrar aqui na próxima aula? Vamos ver! E por hoje é só. Declaro agora encerrada a segunda fase da nossa Copa Libertadores dos Sinais. Eu aguardo os vencedores dessa fase na próxima aula. Então, jogador, até lá, um grande abraço.